Olá, sou Kelly Zanotto, nutricionista, e hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, que são os hormônios. Você sabia quais os hormônios que interferem na perda de peso e como controlá-los? Quando a gente pensa em emagrecer, a dieta e a atividade física são duas coisas que logo vêm à cabeça. Mas o processo de perda de peso depende de muitos fatores. Entre eles, o bom funcionamento do nosso metabolismo, que é regulado por hormônios. As substâncias produzidas por nosso corpo são essenciais para que o organismo trabalhe bem e os quilos da balança diminuam. A gente vai mostrar como algumas delas interferem na perda de peso e o que fazer para mantê-las equilibradas naturalmente. Mas atenção, se você desconfiar de algum problema hormonal, procure um médico e, em hipótese alguma, faça suplementação por conta própria. O primeiro é o cortisol, né? Ele é produzido pelas glândulas adrenais ou suprarrenais, tem como função ajudar o organismo a controlar o estresse físico, emocional ou ambiental. Também estimular os batimentos cardíacos e manter o nível de açúcar no sangue constante. Basicamente, ele é liberado sempre que o cérebro identifica uma situação de perigo. E como ele vai afetar essa perda de peso? O nível elevado de cortisol pode aumentar seu desejo por doces ou carboidratos refinados, já que seu corpo entende que precisa de energia rápida para encarar a situação de perigo que está enfrentando. Mas muitas vezes não está, né? Ele ainda estimula o fígado a produzir glicose para aumentar o nível dessa substância no sangue, que por sua vez, que quando não é usada, né, depois pode ser acumulada como gordura, especialmente na barriga. Como controlar naturalmente para diminuir o nível desse hormônio do estresse? A principal recomendação é relaxar. É possível conseguir isso com hobby, momentos de lazer na rotina e atividade física. No entanto, o treino deve ter até 1 hora de duração, pois exercício longo gera grande estresse no organismo e estimula a produção de cortisol. E também é importante cuidar do sono e da alimentação. Um outro hormônio é o GH, que é o hormônio do crescimento, produzido pela hipófise, glândula localizada na parte inferior do cérebro, em picos no período noturno. Ele promove tanto o crescimento longitudinal ou linear, quanto os das células, inclusive a dos músculos. Também estimula a transformação de gordura em energia. Ele é importante para o aumento do tecido muscular e quanto mais músculos você tem, maior o seu gasto calórico em repouso. Como que a gente vai controlar ele naturalmente? É preciso fazer exercício físico, dando preferência aos treinos rápidos e intensos e dormir bem, já que o GH é secretado de madrugada, por volta das 2 horas da manhã. Outro hormônio é a grelina, que é o hormônio do apetite, liberado em momentos antes das refeições para avisar o cérebro que está na hora de comer. Também desempenha um papel no controle energético, né, entre o equilíbrio entre o consumo e o gasto calórico. No funcionamento normal, a grelina começa a subir quando o estômago está vazio e se estabiliza cerca de 1 hora depois que a pessoa se alimenta. Quando ela está desregulada, seu apetite aumenta e você tende a comer muito mais do que precisa. Não dá para atuar diretamente nesse hormônio, mas o que sempre ajuda é comer quando se tem fome e parar quando se sentir saciado. Cuidar do sono, praticar atividade física e ter uma alimentação equilibrada, né? Evitando os regimes restritivos. Um outro hormônio é a insulina. Esse eu estudo bastante, viu? O hormônio fabricado pelo pâncreas, cujas principais funções são controlar a glicose na corrente sanguínea e transportá-la para dentro da célula para que seja usada como combustível ou quando a sobra armazenada como gordura. Como afeta a perda de peso, existem várias razões para o aumento da insulina no organismo, sendo que as principais são estresse e má alimentação, consumo exagerado de carboidratos simples. O seu mau funcionamento pode estimular o estoque de gordura, em especial na barriga, e provocar um ganho de peso. Como que a gente pode controlar ela naturalmente, né? Praticar atividade física com frequência, consumir carboidratos complexos, grãos integrais, a batata doce e evitar doces, pães e carboidratos refinados. Também é indicado em toda refeição ter uma fonte de proteína e gorduras boas. Um outro hormônio é a leptina, o hormônio da saciedade. Secretado pelo tecido adiposo branco, células de gordura, né? É o principal sinalizador de estoque de gordura corporal. Ele avisa o centro de saciedade do cérebro, o hipotálamo, quando há bastante gordura armazenada, evitando assim que se coma além da conta. A leptina ainda ajuda a potencializar o metabolismo da glicose e das gorduras.
Os níveis de leptina são mais baixos em pessoas magras e mais altos nas obesas. Porém, muitos que estão acima do peso têm um mecanismo de resistência ao efeito supressor do apetite desse hormônio, o que também desregula a sua produção. É ficar em longos períodos em jejum e comer menos do que necessário. Como que a gente vai controlar? Assim como acontece com a grelina, não dá para atuar diretamente neste hormônio. Porém, manter hábitos saudáveis, o que significa praticar atividade física regularmente, ter uma alimentação equilibrada, evitando dietas restritivas, é benéfico para manter o nível adequado dessa substância. Um outro hormônio é a melatonina, que é conhecido como hormônio do sono. Tem como funções regular o momento de dormir e participar da reparação das células. A melatonina é liberada no período noturno, né? Ela está relacionada com a ausência de luz e é importantíssima para o bom funcionamento do metabolismo. Como afeta a perda de peso, né, a melatonina? Não dormir bem interfere em diversas funções do organismo, gente. Entre elas, a produção de hormônios importantes para o emagrecimento, como o GH, testosterona e a grelina. A falta de horas adequadas de descanso também aumenta o estresse no organismo, o que estimula a produção de cortisol, que você já viu, né, que atrapalha a perda de peso. E como que a gente vai controlar a melatonina? Dormir sempre no mesmo horário e manter o quarto tranquilo e totalmente escuro são maneiras de estimular a produção de melatonina. Procura desligar os aparelhos eletrônicos cerca de 2 horas antes de ir para a cama também. Outros hormônios são o T3 e o T4. São os hormônios produzidos pela tireoide, glândula localizada no pescoço. O T3 e o T4 são uma espécie de combustível para o corpo e responsável por regular todo o organismo, desde os batimentos cardíacos e a temperatura corporal até o raciocínio e a fertilidade. Eles vão afetar como a perda de peso? Quando eles estão baixos, o metabolismo fica mais lento, o que diminui o gasto calórico em repouso e pode levar a um ganho de peso. O descontrole do T3 e do T4 é causado por uma predisposição genética e doenças como Hashimoto e Graves. Como a gente vai controlar, né? Com o consumo de nutrientes que favorecem a sua produção, como magnésio, cereais de trigo, aminoácidos presentes na carne, no leite, no ovo, e selênio nas oleaginosas, salmão e na ostra. Fora isso, é importante não fumar e evitar a injeção sem orientação médica dos remédios para emagrecer, compostos da ação da tireoide. Um outro hormônio super famoso é a testosterona, que é o hormônio masculino produzido nos testículos em menor quantidade nas glândulas suprarrenais. Atua na formação da massa muscular e na queima de gordura, oferece energia, melhora a memória e é responsável por promover as características físicas dos homens. É essencial para a construção e manutenção dos músculos, que elevam seu gasto calórico em repouso. Além disso, a testosterona ajuda a manter a disposição em alta, né, para a gente poder treinar. Treinos mais curtos e intensos, principalmente os que levantam peso e exercícios que recrutam grande volume de massa muscular, agachamento, levantamento terra, supino, estimulam a síntese de testosterona. Uma dieta rica em proteína magra, carboidratos complexos e gordura saudável também é importante. O estresse prejudica a produção de testosterona, por isso, né, vamos procurar não ficar tão estressado e dar aquela controlada na atenção. Então, esses são alguns hormônios que são responsáveis pelo nosso emagrecimento, né? Que controlam todo o nosso metabolismo. Ficou mais alguma dúvida? Só me mandar. Até mais. Tchau, tchau.